Né? Por que diabos a nossa literatura não enriquece mais o nosso imaginário? Por que deixamos para a TV Globo compor todo o imaginário nacional? Porque só as novelas? Como isso aconteceu? Aconteceu porque parou-se de publicar o autor brasileiro. O autor brasileiro deveria conversar melhor com o leitor brasileiro, porque está falando de coisas daqui, que o leitor conhece. Se ele gosta de ver o Leblon, o Arrocinha, o Complexo do Alemão na telenovela, ele também, em tese, vai gostar de ver isso na literatura, porque é o que ele conhece retrabalhado. Mas praticamente desapareceu durante muito tempo, agora está melhorando. Pouquíssimas agências internacionais representam só o literário. Existem várias agências internacionais que representam só comercial. Agora, o comum, o normal do meio editorial internacional é uma agência representar diferentes tipos de literatura e com classificações, em geral botam commercial fiction, literary fiction, né, no catálogo, e já me cobraram não botar isso no nosso, esse tipo de definição, ficção comercial, ficção literária, upmarket commercial, comercial mais legal, entendeu? Comercial que não Danielle Steele, é um comercial mais um bom comercial, um bom livro que não é não se pretende uma contribuição para a história da literatura, mas que é bom de ler. E todas as agências fazem isso. E eu acho que no Brasil é muito importante você ter uma literatura de massa brasileira também. Então eu acho tudo de bom. É mais fácil de vender, mais rápido, é divertido. As autoras da chamada literatura comercial, jovem adulto, tendem a ser muito mais profissionais do que os autores literários, no sentido de ter limites do que podem solicitar, do que não podem solicitar, no sentido de estarem dispostas a contribuir ao máximo para o lançamento. E não só dizendo, eu dou entrevista. Claro, todo mundo dá entrevista e todos eles adoram dar entrevista. Dar entrevista não é sacrifício para quase ninguém. Quem não gosta de dar entrevista não dá. Né? O Dalton Trevisan, obviamente, não gosta de dar entrevista, não dá. Quem dá é porque gosta de dar. Né? Então, eu não considero que dar entrevista seja trabalhar pelo livro. E o autor literário, em geral, tende a achar que eu dou entrevistas. Claro, né? Todo mundo dá. O autor, essa garotada que se jogou na literatura agora, faz muito mais que isso. Bola ações, investe dinheiro próprio, enfim, se dispõe a fazer todo tipo de viagem. E isso é muito legal. Então, eu acho que é um diferencial muito grande com relação aos autores mais literários. E que mais? Existe um diferencial geracional óbvio. São mais novos. A gente está falando de autores na faixa dos 21, 20, 18, até tem uma, não conheço, não é minha autora, não sei se ela tem agente, a autora da Autêntica, Bruna Vieira. Parece que ela tem 18 anos, né? Eu acho que a Intrínseca tem uns autores muito jovens também. Tem outros que não são tão jovens, mas acho que não tem ninguém com mais de 40. Então, é a nova geração em ação. Tem muitas pessoas. E eu tenho que acreditar nisso. Nós estamos apostando nesse sentido. Né? Conseguir levar uma literatura mais significativa para fora. Agora, quer dizer, mais significativa, eu falo, em termos de número de leitores brasileiros. O editor estrangeiro,
não está buscando o livro, o exótico necessariamente. É uma pergunta que sempre me fazem. O editor estrangeiro ainda espera do Brasil uma literatura exótica? Não, mas ele espera uma literatura brasileira. Ele espera que haja algum diferencial brasileiro no livro, que se perceba que o livro é brasileiro. Porque, se não tiver, ele fica com o livro dele. Para que ele vai importar uma literatura que reproduz exatamente, ou que mimetiza, né, ou que é papagaia, mera papagaia da literatura americana, ou italiana, ou francesa, ou alemã? Ele não quer isso. Aí ele fica com o dele. Eu acho que sim, que o editor de fora quer isso, e é o que a gente quer levar para fora também. Os livros que tenham algo de brasileiro, que falem pouco de como é a vida em São Paulo, no Rio, numa cidade média qualquer, no interior, mas enfim, que tenham algo, um ambiente diferente. Não necessariamente exótico, não precisa ser Gabriela. Ninguém está esperando mais Gabriela Cravo Canela. Não, mas é uma literatura que tem uma marca nacional mínima. Acho que sim, né? Acho que está se publicando mais brasileiro, e está também se publicando mais brasileiro, digamos, que não tem ambições de alta literatura ou de fazer uma contribuição formal à linguagem, e eu acho isso saudável. A minha visão é que isso é saudável, né? Durante muitos anos, a crítica literária, a academia, os departamentos de letras das universidades diziam, não, porque é uma literatura de mercado. E aquilo me encucava. Onde essas pessoas estão vendo mercado de literatura brasileira? Não tem mercado de literatura brasileira. Você só tinha a alta literatura, né? E um ambiente literário editorial não vive só de alta literatura. Se não houver autores brasileiros que falem com uma massa de leitores, não vai haver alta literatura também. Porque o editor não vai ter como publicar o autor que só fala com 1.500 pessoas, que só fala com os departamentos de letras. Não dá. Nenhum. Ao contrário. Muito, muito mais difícil é chegar com um bom livro, mais desafiador, digamos. Hoje os editores todos estão a fim de encontrar a sua Paula Pimenta, a sua Thalita Rebouças, todo mundo quer, né? A sua segunda Thalita, a sua terceira Paula Pimenta, Bruna Vieira, o Marina Carvalho. Vou falar das minhas também. Eu, por modéstia, assim, não estou querendo citar as minhas, porque citou todas as próprias clientes, não. Mas é muito mais fácil do que você chegar com um baita autor, um autor novo, que tem um livro que eu acho lindo, comunicar a importância daquela literatura é muito mais difícil, porque o editor hoje está querendo vender muito. Então ele precisa só apostar no que vai ter um retorno financeiro muito grande. Então eu não encontrei preconceito nenhum na representação desses autores, nenhum.